Sabe aquela cena clássica? Uma pessoa ataca outra. Parece óbvio, né? É um crime. Mas, e se eu te disser que nem sempre é? Pois é, o direito penal tem uma área cinzenta, super fascinante, onde um ato que parece violento pode ser, na verdade, totalmente legal. Hoje, a gente vai andar exatamente nessa linha. A linha que separa um crime de uma justificativa. Então, a pergunta que fica é essa. Quando é que um ato, que tem toda a cara de um crime, simplesmente não é um crime? Se a gente vê alguém machucando outra pessoa, o primeiro instinto é pensar, isso é ilegal. Só que a lei diz, calma, depende. E é exatamente esse depende, essa complexidade, que a gente vai desvendar hoje. Olha só o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente entende a regra básica, depois, a gente passa pelas 4 exceções que a própria lei permite, daí, vamos dar um zoom na mais famosa delas, a legítima defesa, e ver o ponto exato em que ela pode virar um crime. E para fechar, se prepare para uns cenários que vão dar um nó na sua cabeça. Então vamos lá, começando pela base de tudo. Antes de falar das exceções, a gente precisa entender qual é a regra de ouro do direito penal. Como é que a lei olha de cara para qualquer ato que se pareça com um crime? A palavra mágica aqui é ilicitude. Pensa nela como se fosse uma etiqueta. Se uma ação bate certinho com a descrição de um crime lá no Código Penal, matar, roubar, ferir, essa ação ganha a etiqueta de ilícita. Esse é o ponto de partida. O ato, em si, é contra a lei. E aqui está o pulo do gato. A lei não começa do zero em cada caso. Ela usa um atalho, uma presunção. Ela parte do princípio de que todo ato que se encaixa na descrição de um crime é de fato ilícito, é o padrão. A ilicitude é a regra. Mas é justamente nas exceções a essa regra que o direito fica interessante de verdade. Bom, se a regra é que tudo é ilícito, como é que se escapa dela? A resposta vem da própria lei. Ela criou algumas situações bem específicas, quase como um passe livre para atos que em qualquer outro contexto seriam crimes. São as famosas excludentes de ilicitude. O Código Penal nos dá basicamente 4 cartas de salvo-conduto. São elas: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Cada uma delas é uma situação em que a lei olha e diz, ok, pareceu crime, mas nesse contexto não foi. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mais famosa e debatida de todas, a legítima defesa. Todo mundo já ouviu falar em legítima defesa, né? Parece uma coisa simples e intuitiva, mas a verdade é que, para a lei, não é só reagir. Existe uma receita bem específica e, se faltar um ingrediente, o bolo desanda. Vamos ver quais são esses ingredientes. Essa aqui é a definição que está na lei. E olha, cada palavrinha aqui é uma peça crucial do quebra-cabeça. Moderadamente. Quer dizer que não dá para usar um canhão para matar uma formiga. Atual ou iminente. Significa que não vale se vingar de uma briga de ontem. A defesa tem que ser uma dança perfeitamente sincronizada com a ameaça. E aqui vem o detalhe mais importante. Isso não é um checklist onde você pode marcar só alguns itens. É tudo ou nada. Todos esses 5 requisitos têm que estar presentes ao mesmo tempo. Se a agressão já parou, o que vem depois não é defesa, é vingança. Se a força foi exagerada, não é defesa, é excesso. É uma linha muito, muito tênue, e cruzar essa linha muda tudo. E essa linha que eu mencionei, ela tem um nome no direito: excesso. É aqui que a história vira. É um momento em que a pessoa que estava se defendendo, o herói da própria história, pode se tornar o vilão de um novo crime. Mas o que é esse tal de excesso punível? É quando a defesa passa da conta. A lei te dá um escudo para se proteger, não uma espada para atacar sem limites. E esse exagero pode acontecer de 2 formas. Ou a pessoa decide com intenção ir além do necessário, isso é o excesso doloso, ou ela erra o cálculo, por nervosismo, por falta de cuidado, aí é o excesso culposo. E para ficar ainda mais claro, a gente pode dividir o excesso em 2 tipos, pensando em 2 perguntas bem simples. Por quanto tempo e com que força? O excesso extensivo é sobre o tempo, é o por tempo demais. A ameaça já acabou, mas a reação continua. Já o intensivo é sobre a força, é o com força demais. A pessoa usou um meio muito mais pesado do que precisava. Vamos ver na prática que fica mais fácil. Pensa nesse caso do Rick. Ele está sendo atacado. Ele atira e consegue neutralizar o agressor. Até esse ponto, perfeito, legítima defesa. Mas aí, com o agressor já no chão, sem oferecer mais perigo, o Rick continua atirando. Naquele exato momento, a legítima defesa acabou. O que acontece depois não é mais proteção, é um novo crime.
é o excesso extensivo. Claríssimo. Agora vamos para o excesso intensivo. O caso do Wanderlei Aldo é um exemplo clássico. Ele, um mestre de artes marciais, é atacado. Ele tem nas mãos duas opções: usar a habilidade dele para imobilizar o agressor ou usar uma arma de fogo. A lei exige que ele escolha o caminho menos prejudicial. Ao escolher a arma, ele usou uma força totalmente desproporcional ao que era necessário para se defender. Isso é o excesso na intensidade. Mas e se o excesso acontece por puro pânico? A lei também pensa nisso. Imagina o caso da Amy, atacada com uma serra elétrica. O terror de uma situação dessas é inimaginável. Ela reage, consegue parar a ameaça, mas o cérebro dela ainda está em modo de sobrevivência total. Ela continua agindo, não por vingança, mas por puro medo. Nesses casos, a lei pode se perguntar: era humanamente possível exigir que ela parasse e agisse com a cabeça fria? Se a resposta for não, o excesso pode ser perdoado. É o que a gente chama de excesso exculpante. E se você está achando que já está complexo, se prepara. Agora a gente vai entrar num cenários que são verdadeiros quebra-cabeça jurídicos, onde a linha entre vítima e agressor fica mais borrada ainda. E se a ameaça estiver só na sua cabeça? Essa é a legítima defesa putativa. Imagina que você está numa rua escura. Alguém vem correndo na sua direção, gritando, com um objeto brilhante na mão. Você reage para se defender e depois descobre que era só um celular e a pessoa estava pedindo ajuda. Se o seu erro, o seu medo foi totalmente justificável pelas circunstâncias, a lei pode entender que você agiu acreditando estar em perigo real, ou seja, seu erro pode te livrar de um crime. Agora segura essa, um conceito que parece roteiro de filme: a legítima defesa sucessiva. Acompanhe a cena. O Frank ataca o Wanderlei. O Wanderlei se defende, é direito dele. Só que ele não para. Ele neutraliza o Frank e continua batendo, cometendo excesso. Nesse exato segundo, os papéis se invertem. O defensor, o Wanderlei, vira o novo agressor. E o agressor original, o Frank, passa a ter o direito de se defender do excesso do Wanderlei. É uma reviravolta jurídica impressionante. Então, vamos amarrar tudo isso. Pontos-chave para a gente levar daqui. Primeiro, todo ato que parece crime é, em princípio, ilegal. Segundo, a legítima defesa é uma saída, mas tem regras super rígidas de tempo e de força. Terceiro, passar desses limites vira crime de excesso. E quarto, a realidade é muito mais complexa que a teoria, e a lei tenta levar em conta o erro, o medo e até essa troca de papéis entre vítima e agressor. Bom, a gente passou por todas as regras, os requisitos e as exceções que a lei criou. A lei tenta, com a lógica dela, definir o que é uma defesa justa. Mas a lei é só uma parte da história, né? A grande questão que fica no ar é: o que a lei considera justo? Será que o nosso senso de moralidade também considera? Onde termina a linha da lei e onde começa a linha da nossa consciência? Essa é uma reflexão que vai muito além de qualquer código. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.